Então, minha gente, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma partilha no canal de YouTube e mais uma conversa real, aqui com mais uma linda e maravilhosa mulher. Por acaso tem sido mulheres, eu vou aguardar que um homem corajoso aceite o meu convite. Vamos ver. É aquela coisa dos homens, mas quem cá está são as mulheres, pronto, é o que é. Esta conversa daqui a uns tempos também vão poder ouvir no canal do Spotify, Debaixo da Pele, está bem? Para amantes mais de histórias ouvidas. Aqui temos histórias vistas e ouvidas, e assim sendo, desta vez, é esta mulher linda e maravilhosa que eu tenho o privilégio de ter comigo na minha vida de três frentes. E vamos conversar um bocadinho destas três frentes. Frente de minha cliente, minha mentorada, que foi assim que nos conhecemos, mas já lá vamos. Frente de uma excelente e maravilhosa profissional que vai nos contar aqui um bocadinho de onde é que vem, mas que agora está nesta área de desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento, desta coisa louca, para cima e para baixo, que a malta quer ajudar e orientar os outros, e de repente, era, que agora é sobre mim, para trás. E depois, esta terceira frente, que vamos dizer que não me surpreendeu de todo, era algo que, de uma forma ou de outra, a Tânia, já estão ali a ver o nome, pronto, ela vai se apresentar. A Tânia, eventualmente isto teria que surgir, mas que para mim foi não sendo uma surpresa, foi uma exposição muito agradável de uma autora e de uma escritora deste maravilhoso livro, que eu sugiro que o comprem, que é exatamente sobre uma história real, ok? Do lado do avesso, Tânia Sofia, está alguns que também já vamos falar nas diferentes livrarias e eventualmente também online e contigo mesmo, né, que podem eventualmente também adquirir, pronto. Não sei com que linha nós vamos começar a coisa, mas eu também tenho aqui umas coisas para a Tânia que ela não sabe, mas eu vou fazer, mas ela depois também já me conhece, já conhece. E então eu vou falar com esta mulher destas três frentes, enquanto minha cliente, enquanto minha colega nesta área de desenvolvimento pessoal e orientação para outras pessoas, e enquanto esta maravilhosa autora e escritora de uma vida real, aqui neste lado do avesso. Muito obrigada, Tânia, por estares Obrigado, aqui. eu. Eu sei que por vezes este tipo de partilhas torna-se um bocadinho desconfortáveis para quem estão desse lado, porque falamos da nossa vida, portanto fica sempre salvaguardado que só respondes se for confortável, da forma que for confortável, e estás completamente à vontade para dizer, Isabel, go toda aquela parte, porque isso eu não te vou responder, ok? Pronto. Assim sendo, eu vou pedir aquela coisa clichê, by the book, tipo, apresentar-te de um lugar mesmo muito, sabes, bilhete de identidade, cartão de cidadão. Pronto, só para as pessoas, porque as outras meninas eram 20, é pá, sorry, mas tu já vais para. Portanto, só para as pessoas inteirarem-se um bocadinho aqui da Já tua. vou para. Aposentas! Ai, meu Deus! Sim, então, eu sou a Tânia Sofia, tenho 37, ainda sou 37, ainda estou nos intas, ainda não cheguei aos etas. Sou enfermeira de formação e também mentora de reformação integrativa e, como a Isabel disse, autora do livro Lado do Avesso, que eu também tenho aqui o meu exemplar comigo, que foi lançado em outubro de 2023, com vários eventos de apresentação pelo país. Eu iniciei o meu negócio em 2019 e desde então tem sido esta roda viva de processos internos, não é? Porque na altura eu até achava que iria montar um negócio e ia começar a ajudar pessoas, mas eu acho que a pessoa que eu tenho ajudado mais é a mim mesma. Sem Pronto, dúvida, e, sem e eu dúvida. tenho um lema que é eu só ensino o que eu vivo. Portanto, neste momento, a minha missão é, tal como eu me guio a mim, é também guiar mulheres. Neste momento estou a trabalhar só com mulheres e alguns homens também, mas assim, os mais antigos que já vêm da velha guarda, a reestruturarem a sua história emocional, a desbloquear padrões limitantes, traumas, bloqueios emocionais. E o livro é uma ferramenta que eu utilizo, pode parecer. Até eu, em algum momento, achei que era dissociado do meu trabalho, mas não, ele faz todo o sentido. É uma ferramenta que eu tenho de trabalho e há muitas pessoas que chegam até mim através do livro Livro, e eu acho que é o que faz mais sentido mesmo, sim. exatamente, tem, porque é uma história bonita. Uh,
Consegues lembrar quando é que nós nos conhecemos pela primeira vez? O ano? Lembro perfeitamente, sim. Ahm, então, eu conheci a Isabel numa altura em que eu nem sequer sonhava que iria trabalhar nesta área. Portanto, aliás, eu sonhar, sonhava, mas Eu ia dizer, sonhar já sonhavas, não estava sonhar, era no papel, certo, certo. nem estava na possibilidade real. Era só um sonho. E na época eu trabalhava, portanto, como enfermeira no hospital, a carregar não só turnos intermináveis, mas também hum, um peso enorme de traumas e de feridas que eu nem sabia nomear. Portanto, eu vivia presa numa relação tóxica na altura, com a minha Mas autoestima tu completamente. já tinhas essa noção. Não, na altura não tinha. Ok. Aliás, a relação tóxica eu tinha, tanto que eu Ah, acho que eu fui procurar ajuda por causa disso. Portanto, tinha a minha autoestima completamente estilhaçada, um corpo que gritava por atenção, e foi nesse contexto que a Isabela apareceu. Não sei como, não me lembro, aquelas coisas que a gente não sabe explicar. A pessoa certa que aparece na altura certa, no sítio certo. Hum, E eu sinto que não apenas como terapeuta, mas como eu costumo dizer que a Isabel é um anjo que apareceu na minha vida, não é? Com uma escuta muito rara e uma presença que me fez, pela primeira vez, sentir-me vista e compreendida para além da minha dor. eu vou-te Uh, dizer que nós conhecemos numa situação que eu resolvi fazer dia aberto em Lisboa, em que eu disse ao João: eu estou desesperada, eu quero fazer isto da minha vida e eu preciso que as pessoas me conheçam, então eu vou fazer um dia aberto. E aluguei um espaço, algures, que eu não sei dizer onde, e apareceram duas pessoas. Uma delas foste tu, que é até hoje minha cliente, e a outra foi minha cliente e continua de quando em vez a aparecer. Quando tu entraste, e agora, tu não sabes estas coisas, né? Mas isto é conversas agora também de mim para ti. Quando tu entraste, eu senti um enorme nó no meu estômago. Um Uau! enorme nó no meu estômago. E eu, quando saí depois da conversa contigo, o João perguntou como é que correu, a tal. Pronto, só apareceram estas duas, mas tudo certo. E eu disse: a Tânia, eu não sei se ela vem alguma vez ter comigo, mas a Tânia sou eu. E o que eu quero passar para esse lado é que isto acontece em todas as profissões, mas nós, enquanto mentoras e terapeutas, temos este privilégio de trazer muito pessoas que nos espelham e que dizem que. E então, esse nó no estômago, essa situação que tu estavas a viver em termos de nocividade interna, seja com a relação ou contigo própria, que depois vieste a perceber, eu estava a vivê-la também. E eu vou dizer que fosses tu, mais três pessoas, e estas três clientes ainda estão comigo, portanto, vocês são quatro, que me espelharam literalmente diferentes fases da minha vida e que eu assumi ali que, independentemente de todo o sacrifício ou esforço que eu tivesse que fazer, era isto que eu queria fazer para a minha vida. Portanto, tu és também uma responsável de eu poder estar hoje aqui, em 2025, a fazer o que estou a fazer e a amar o que estou a fazer. Portanto, obrigada a ti. Uau, não fazia ideia, Isabel. Agora estou mesmo. Sinto-me abençoada por isso. Ainda bem. Foram quatro pessoas, quatro clientes e tu foste a segunda, apareceste. Uma coisa que jamais eu nunca mais fiz foi um dia aberto. Uau. Okay? Isto já estamos a falar de quê? 2018, talvez? 2017, 2018, 18. sim, Ok. sim. E entretanto, as nossas conversas, entraste em contato comigo, as nossas conversas eram muito feitas no jardim. Sim, na Né? Quinta de Raina. Exatamente, porque eu não tenho nem quero ter um espaço físico, eu tinha muito foco do online e tivemos ali grandes conversas, muitas conversas. Conversas de te ver no chão, mas tu tens noção hoje que essas, ou seja, tu tens noção da força com que tu saías dessas conversas internas, força interna, mesmo que saísses na merda, tu tens essa noção. Sim, sim. Eu lembro-me de muitos momentos em que o meu cérebro ou o meu corpo todo fez tipo tilt e eu.
E então eu saía de lá porque aquilo que eu sinto e aquilo que eu tenho bem presente é que a cada sessão havia espaço para respirar, para soltar aquilo que não era meu, para começar a perceber onde é que estavam as raízes, tantos padrões que me prendiam. E a Isabel não me dava respostas prontas. A Isabel ajudava-me a descobrir as minhas próprias respostas, a recuperar essa capacidade de decidir por mim. Por isso é que eu saía sempre de lá com essa força interna, como que tivesse a acender luzinhas cá dentro e a ver as coisas que até então estavam tapadas, escondidas, o que A seja. força é tua. Exato, Tens essa noção sempre que a força é tua. Não é sobre a Isabel. certo. A força é minha, está A cá dentro. força é Sim. tua. É isso mesmo. No teu percurso de enfermagem, de alguma forma, tu cuidavas de pessoas e sempre teve em ti, Tânia. Sempre. Desde pequenina, desde criança, que as minhas Literal. brincadeiras Criança, eram infância mesmo. infância, tipo 5 anos, 6 Ok. anos. Ok. As minhas brincadeiras eu era a enfermeira e os bonecos eram os doentes, os gatinhos eram os doentes, com os pintinhos da minha avó e as minhas brincadeiras era tudo isso. Eu era a enfermeira ou a médica e eles eram os animais, né? Era mais giro quando eram animais porque se mexiam. E sempre tive muito. Aliás, eu desde que comecei a estudar também a sistémica, também já tenho essa noção que a profissão que nós escolhemos tem muito a ver com coisas que nós queremos resolver cá dentro. E pronto, eu tinha que ir para a eu tinha que passar pela carreira de enfermagem, que foram 12 Exatamente. anos, eu tinha Ai, que passar por ela, 12. fogo. Não tenho noção. Pensei que tinhas ido aos 7, 8, 12 anos. Pois a pergunta que eu te ia fazer era exatamente isso. De alguma forma, tu escolheste a enfermagem muito decidida que querias fazer enfermagem. Não foi imposição, não foi tipo o pai ou a mãe, não é? Foi Não, nesse sentido de que eu quero, eu eu quero. quero ser enfermeira e, aliás, aquilo que eu queria mesmo, e agora a Isabel vai se rir, eu queria ser enfermeira parteira. Era o meu sonho, era ser enfermeira parteira. Claro. Claro, eu no outro dia estava a tomar banho, lá, um dos meus momentos no duche em que eu tenho aqueles insights, São tipo, brutais, são brutais. eu queria ser parteira, é que não era só enfermeira, era parteira. E depois, por algum motivo, eu abortei isso porque, entretanto, por causa dos bacharelatos e das especialidades, hoje em dia as enfermeiras que fazem parte são as enfermeiras antigas, porque depois vê a especialidade e Sim, aquilo sim, sim, tudo. sim, sim, sim. E eu, quando tomei essa consciência, eu já estava embrulhada num burnout dentro da carreira de enfermagem e aquilo foi tudo à vida. Mas aquilo que eu queria mesmo era ser enfermeira parteira. Incrível, não é? Porque E será? dizes, e isto é tão bonito quanto, epá, quanto isto que nós estamos aqui a partilhar. Tu disseste assim agora, eu queria ser enfermeira parteira, mas depois abortei por causa. Ok, então é só brutal. Pronto, minha gente, esta comunicação tem a ver, obviamente, com toda uma situação de vida da Tânia que não tens de contar, ok? Mas que sem dúvida que o nosso corpo percebe tanto que utiliza as palavras que nós necessitamos de entender e integrar dentro de nós, não é? É assim só brutal. Claro que sim. Olha, diz-me uma coisa. Neste momento consciente, qual foi o maior trauma que tu sentes que te foi promovendo depois, tudo o resto, não é? Porque há sempre aqui um e depois, blá, blá, blá. Desde que seja tranquilo para ti partilhar. Foi o teu maior trauma de vida que tu consideres, ou o teu maior momento impactante ao qual tu te recordas, que consideres que foi extremamente importante para tudo o que tu vieste a viver depois, nomeadamente estas relações, estes alinhamentos, que depois te levou a pedir, obviamente, uma ajuda. Ao dia de hoje, Ao eu dia tenho de a hoje. consciência que foi os meus pais terem ido para a Suíça quando eu tinha 6 meses. Incrível, 6 meses. Aliás, o meu pai foi quando eu tinha 6 meses e a minha mãe foi quando eu tinha 1 ano. Pior Portanto, ainda, não houve é? aqui uma separação de família. Certo, portanto, houve um abandono. Essa seria a tua ferida que tu dizes, a tua Eu lacuna. sinto que
Porque traumas eu nem sei, nem tenho de depois contar, não é? Porque depois é como o novelo de Belém, como a Alexandra Aham, Solnado diz, os cogumelos nascem em vários pontos, mas a raiz é toda a mesma. aham. Eu sei de vários eventos da minha vida, e na infância, na adolescência até, também muito na adolescência, que eu tenho presentes em mim, mas eu sinto que o primeiro e o mais impactante que desembrulhou tudo o resto foi exatamente logo aí. Aliás, eu até podia ir um bocadinho mais longe, que eu não tenho essa consciência agora, mas na altura não Certo. tinha, que foi quando a minha mãe engravidou de mim e a minha mãe queria abortar. Então, já perceberam agora porque é que ela queria ser parteira e abortou a ideia? Aliás, Pronto. a minha mãe não queria abortar, a minha mãe não queria abortar. A minha mãe ponderou a hipótese, o Certo, meu certo, certo. pai não Face. quis, e o meu avô, pai da minha mãe, disse que se ela tivesse o bebé, que a expulsava de casa. E a minha mãe decidiu ter o bebé e foi expulsa de casa. Isto é incrível, não E eu é? dentro da barriga já estava a ser traumatizada. Incrível. E daí isto de alguma forma também te levou, dito desta maneira, quando tu pedes ajuda, tu já sabias dentro de ti que enfermagem não ia ser contínuo, certo? Não, não sabia. Nem sabias, tipo, ok, isto não é o meu sítio, não sei para onde ir. Quando eu pedi ajuda, eu sabia que queria algo, não só não sabia o quê, mas eu achava que ia ser enfermeira até aos Ok, 70 anos. Pronto. Porque eu não ok, via além, eu não conseguia ver-me a fazer mais nada, não estava com a mente expandida nesse sentido. ok. E quando é que te começou a dar o clique que podias não ser só enfermeira? Eh, eu acho que foi muito perto dessa altura, quando eu comecei a viajar, em que, quando eu comecei a ganhar o meu empoderamento, porque eu não tinha nenhum, não é? Quando comecei a ter algum, comecei a utilizar algumas skills que não conseguia utilizar antes e tinha pessoas que me diziam nessa altura eu precisei dessa validação externa para me Hã? confirmar. Olha, tu tens jeito para isto, falas muito bem, tu escreves, porque eu tinha blogs e tinha coisas, tu escreves tão bem. Amigas, colegas diziam, pá, ajudaste-me imenso naquele dia, tipo, eu ouvir aquilo foi só o que eu precisei naquele dia. Só que lá está, nós ouvimos essas coisas e pensamos, ok, mas o que é que eu faço com isso, não é? Eu sou enfermeira, eu não vou para os doentes no hospital dizer-lhes essas coisas, não é? Eu não conseguia expandir, mas foi mais ou menos depois de. Portanto, eu quando tive a minha depressão e aqueles eventos de tentativa de suicídio e tudo aquilo, eu tive ajuda de uma outra pessoa, que não foi a Isabel, que me foi buscar ao buraco, digamos assim, e depois de eu estar cá em cima é que apareceu a Isabel e eu acho que foi logo aí que eu já trazia aquela bagagem de trás que eu comecei a escavar cada vez mais fundo, a aplicar no meu dia a dia e na minha vida, mesmo que inconscientemente, e foi quando eu comecei a colocar possibilidades em cima da mesa, porque depois fui tirar uma formação aqui, uma formação ali. As formações que eu tirei na altura, ao início, foi muito para mim, Hã? e acho que deve ser sempre assim, não é? Primeiro para nós. Faria Depois mais comecei a sentido. questionar-me, por que não? Porque não, só que depois, pronto, tinha montes de medos e de crenças e de síndrome do impostor Aí, e exato, aí eu já começo a acompanhar, porque quando realmente tu chegas até mim, já vens exatamente com. Eu lembro, inclusive, ter dito que já tinhas estado em terapia, não sei o quê, e tu já vinhas com uma consciência de ser possível não estar na enfermagem, até porque já trazias muita frustração, já não te estavas a identificar com os valores, da forma que, muita exaustão também, física e mental, dos turnos, etc. Portanto, a minha percepção de ti já é exatamente sobre, ok, esta pessoa já fez alguma coisa e já sabe que não quer ficar aqui. Isso eu tinha essa. Depois fomos desconstruindo e tens aqui uma loucura na tua vida. uma das. eh, Da primeira que eu assisti. Ok. Sim, Foi foi para onde? quando fui para o Brasil, portanto, foi Queres falar um quando. bocadinho desse, para a malta que diz, oh meu Deus, não sei se e tal, o que é que tu fizeste? Como é que tu decidiste? Como é que. O que eu decidi, mas isso. Lá está, eu hoje em dia, antes de dizer o que é que eu fiz, eu hoje em dia eu já aceito melhor porque eu achava que toda a gente era como eu.
Imagina, as Ah, pessoas não são todas como eu. Esta uhum. coisa de deitar a toalha ao chão, ou, não é deitar a toalha ao chão, é deitar tudo ao ar e ir para um lugar sem garantias de nada, sem segurança nenhuma, é uma cena minha. Eu tenho, gosto disso. Exatamente. Mas há pessoas que não, nunca fariam aquilo que eu fiz. Uhum. Eu posso dizer que eu estava, isto foi em 2019, eu estava com Exatamente. tanta eu estava num caos, mas era num caos até positivo, não é? Muita coisa boa a acontecer, muita mudança, muito insight, muita coisa a sair para fora. Eu queria mais. Só que estava presa a um emprego, tinha acabado de comprar casa, de remodelar casa, tinha um carro novo, tinha a vida que muita gente, Toda a gente quer. toda a gente quer, a ganhar bem, um emprego fixo, casa remodelada, carro novo, tudo. A tirar uma especialidade de enfermagem que não era de enfermeira Certo. parteira, era uma outra que sabe Deus porque é que eu quis tirar. E eu decidi deitar isso tudo fora, fora, entre aspas. Eu pensei, eu preciso de sair daqui e estar só comigo. Eu não quero saber da casa, não quero saber do carro, não quero saber do emprego. Eu fui pedir portanto, ao meu chefe, ou à minha entidade patronal onde eu trabalhava, licença sem vencimento, porque eu sabia que eles davam para a malta ir fazer voluntariado e não sei o quê, ao que me foi recusada. E então eu pensei, ah é? Está bem, então eu vou-me embora. Porque assim, na altura também havia, e não é estar a querer diminuir o impacto da minha decisão, mas na altura havia emprego. Sim, sim, sim. Claro que Não voltar às havia, exato. condições que eu tinha era mais difícil, mas eu pensei, se eu precisar de trabalho urgentemente, eu arranjo. Então, o que é que eu decidi? Despedir-me e ir fazer voluntariado para o Brasil. Como eu já tinha, isto foi tipo aqueles sinais marados que às vezes acontecem, que é, eu tinha comprado um retiro no Brasil e apareceu uma oportunidade para fazer voluntariado na mesma zona onde ia ser o retiro. E então, licença sem vencimento não tenho, então vou-me despedir e vou. Portanto, fui à agência de viagens, já tinha comprado o retiro, inscrevi-me no voluntariado. Quando fui à agência de viagens para comprar os voos, hum, eu disse que queria ir 6 de dezembro e a senhora disse: "Então, qual é a data de volta?" Nunca mais me esqueço disso. Qual é a data de regresso? Eu fiquei a olhar para ela e eu. Não há data de regresso, ponha só a dívida e depois logo vejo. O senhor ficou a olhar para mim. E então, pronto, comprei o bilhete de ida para o Brasil, fiz o retiro, fiz o voluntariado, fiquei lá até março de 2020, portanto, quase 4 meses, e regressei por causa da pandemia. E depois, como enfermeira, obviamente, tive que Mas também para a linha da frente, ali um ir bocadinho. para a linha da frente, que isto foi em março de 2020. Mas pronto, basicamente essa foi a loucura que toda a gente ficou. Como é que é possível? O que é que tu vais fazer? Mas vais para o Brasil fazer o quê? Mas como vais despedir? Tipo, pronto. Eu lembro-me bem desse episódio que tivemos aí umas 3 sessões nossas a desconstruir se ias, se não ias, porque é que ias, se querias ir, etc. Pronto, o que depois uh, foi de surpresa, foi essa não volta. Ou seja, não havia. Pronto, isso realmente foi uma coisa tua no impulso que tu dizes não volta. Só que como a vida é tão sábia, tiveste que voltar mesmo, porque vai, daí vem a pandemia e coisa e tal, e não sei quem é. A vida é ok. Quando é que tu começas a perceber, agora com a pandemia, necessariamente era aquilo que estavas a dizer, a tua profissão tem essa benção. É algo que é sempre requisitado e necessitado, não é? Em qualquer altura, em algum momento, de alguma forma, tens sempre a porta aberta e acaba por ser um conforto, mal ou bem, independentemente de não queiras voltar, é sempre um conforto que também já te foi validando SOS que te valeram a pena ser enfermeira, certo? É sobre isso. Certo, Muitas vezes é aquilo que estavas a dizer, eu subscrevo inteiramente, nós não escolhemos as nossas profissões por acaso, há aqui uma linhagem, claro que sim, e todas elas têm algum sustento barra suporte emocional e prático na nossa vida, sem dúvida, e a tua não tem sido diferente. Mas depois disto, portanto, vem a pandemia, vem a Covid, tudo certo,
mas depois tu efetivamente recusas-te a ir para a enfermeira e queres dar o salto para aí passares para a fase de sermos colegas, portanto, nesta área. Uhum. Sim. Tens noção de quando é que isto aconteceu ou porquê que isto aconteceu? Portanto, já na ida para o Brasil, eu já tinha clientes, assim, muito informalmente, paga valor simbólico, paga e tal. Mas para mim era um hobby, não é? Pronto, eu não conseguia, não tinha estrutura, nem prática, nem emocional, nem nada para fazer isso do meu negócio. O que é que aconteceu? Eu, com a pandemia, eu senti-me na obrigação de ir ajudar, portanto, o hospital de onde eu me tinha despido, porque me vieram pedir ajuda e eu não tive coragem de ficar em casa, nem fazia sentido algum, quer Certo. dizer, precisamos de enfermeiro, eu sou enfermeira com a experiência que eu tinha. Voltei para o hospital para fazer turnos, portanto, eu não assinei contrato nenhum e disse logo, eu não quero, isto não é um regresso, isto é uma fase em que eu venho ajudar. Fui fazendo alguns turnos, só que a clínica de hemodiálise onde eu também trabalhava também pediu ajuda e eu estava a fazer turnos no hospital, na clínica, assim, muito soltos, tipo trabalhadora independente. Pronto. Só que na clínica eu fazia bastantes turnos lá porque eram bem pagos e porque eram turnos mais leves em termos, Hã? por causa da pandemia, não é? A minha chefe convidou-me para ser segundo elemento, portanto, para fazer parte da gestão da clínica. E eu já tinha vindo a perceber que tinha aqui boas skills de liderança e tudo. Aliás, eu já tinha sido convidada para ser chefe de equipa no hospital e eu nunca aceitei, com medo e dizer, eu não quero nada disso, não sei quê. Mas realmente depois deste plot twist que houve no Brasil, eu percebi, ok, por que não? Só que veio aquele dilema de, então, mas espera aí, eu vinha para aqui só para ajudar temporariamente. E agora? Agora estão-me a fazer um convite destes e eu até estou a ponderar. Ok, e então, mais uma vez, eu precisei de passar por isso, de fazer parte da gestão de uma clínica para vir buscar dentro de mim habilidades e skills e algumas características que eu já tinha, mas que não sabia que tinha, para depois, Daquela forma. posteriormente, para o meu negócio. Daquela forma, sim. E Exatamente. foi um trabalho interno muito grande que eu fiz enquanto enfermeira, segundo elemento de uma clínica, porque as minhas feridas emocionais vieram todas à Vieram tona. todas ao de cima. Exatamente, exatamente. Portanto, aqui nós começamos a perceber, neste caso tu, que não é aí que tu queres ficar, mas queres fazer uma passagem. Exatamente. Portanto, aí, quando eu comecei a ser segundo elemento da clínica, eu depois entrei numa relação amorosa e essa pessoa fez-me fez-me olhar para mim novamente no sentido de, olha lá, mas o que é que estás-te a esquecer um bocadinho daquilo que tu querias, escrever o livro, que eu já tinha o livro na cabeça, escrever Certo? o livro, montar o negócio, porque eu depois, lá está, embrulhei-me novamente naquilo e era clínica, 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 a minha vida era aquilo. Portanto, Uhum. o meu bem-estar dependia do bem-estar da clínica. E eu realmente comecei a olhar, epá, exato, eu tinha pessoas que queriam marcar sessões comigo e eu dizia que não, porque estava a trabalhar na clínica. E então, nessa altura, essa pessoa com quem eu tive essa relação, eh, fez-me ver isso e eu fui contactar as pessoas. E quando voltei, depois estava a trabalhar nas duas coisas, na clínica Certo. e no Muito bem. meu negócio. Obviamente que o que é que começou a ter mais peso em mim para eu querer fazer o meu negócio, até que depois na altura eu até já estava a trabalhar era em Torres Vedras, a ser segundo elemento da clínica de Torres Vedras, e, e foi quando eu decidi despedir-me e E estamos a ficar falar que é 2021, 22, 2021, 21. 2021. Decidi despedir-me e ficar só com os meus projetos. Pronto, e foi aí que eu comecei a investir mais o tempo todo aqui no meu negócio, no livro, e pronto, mas sempre tive aquele ganchozinho do se isto correr mal, tenho Exatamente, a tenho aqui. enfermagem. Exatamente. Neste momento eu sinto que isso já não existe, essa opção B já não existe. Mas na altura existia e fazia sentido que existisse, porque quer dizer, a pessoa estava ali numa fase um pouco instável,
E pronto, foi assim portanto, em Aproveitando outubro de 2021 que tu foi quando deixas eu mesmo o lado da enfermagem convencional e passas para a enfermagem terapêutica e que enfermagem da seria alma, como diz da o João alma. Baião. João Baião disse: tu és enfermeira da alma. Não, exatamente, exatamente. Sendo que esse plano B que tu dizes muito bem, e eu concordo e tenho ouvido algumas frases que me fazem muito sentido, que é se há um plano B, tu raramente focas no teu plano A, porque estás muito mais confortável, não é? E encontrar aqui o equilíbrio entre que este plano B pode existir, mas não pode limitar o nosso plano A. Porque mal ou bem a gente vai precisando de umas almofadinhas. Então ter ali assim, não podem trazer limitação. Pronto. Verdade seja dita que durante todo este percurso, desde 2017, 2018, até à tua passagem para a parte profissional da qual tu hoje és e vives, mentora e terapeuta, certo? Tu sempre, quase sempre, investiste em ti, seja informações para acrescentar àquilo que tu querias ensinar, passar, etc., seja a nível pessoal, não só a Isabel, mas mesmo constelações, a parte da sistémica, tudo isso, com o primeiro intuito, isto é uma pergunta, de ti para contigo conheceste e depois então poderes entregar. Sim, sim. Portanto, obviamente que tenho as minhas formações que tirei, Certificações, exato. certificações para mim e também para o trabalho, mas eu não me lembro desde 2000 sei lá, desde 2015 que eu não me lembro de estar, de viver sem estar a ser acompanhada de alguma forma. Quer seja pela Isabel, por outras pessoas, pela a formação que eu tirei de constelações, portanto tive 2 anos seguidos a fazer constelações. Eu não me lembro, portanto, porque é o que eu digo, a Isabel esteve ao meu lado numa das fases mais complicadas e desafiantes da minha vida. Hoje, como profissional e também a atuar na área de desenvolvimento pessoal, eu às vezes as pessoas podem ter essa tendência de pensar, eu já não preciso de alguém assim, mas é precisamente o contrário. Eu continuo a querer Isabéis na minha vida, porque eu sei a importância de ter um olhar de fora, um olhar lúcido de quem não está, uma visão Emocionalmente. helicóptero, digamos assim, que me ajuda a cuidar de mim como mulher e a reconhecer com clareza quando é que eu estou a repetir velhos padrões, por exemplo, porque, e eu estou sempre a dizer isto, é muito, nós ajudamos os outros, mas quando é para nós não conseguimos ver. Às vezes eu estou a repetir um padrão e eu não tenho essa noção, porque eu estou dentro de mim, a viver no meu inconsciente, é o meu inconsciente. Quando eu consigo olhar para uma pessoa de fora, às vezes parece e às vezes vem muito isto, eu sinto-me, já tive este pensamento, eu sinto-me uma fraude, porque eu olho para aquela pessoa, eu consigo ver claramente onde é que está o padrão dela, eu consigo ajudá-la e perceber, e depois da pessoa dar-me esse feedback, até quando sou eu? Eu às vezes não é não conseguir, é muito mais desafiante, porque Exatamente. às vezes quando tomamos consciência, já olhamos para os dias anteriores e já fizemos isto, aquilo e o outro e aquilo outro, que foi embrulhar-nos todas, então, para mim, cada vez mais é importante isto é como, para mim é como exercício físico. Vai ser para o resto da vida ter esse alguém. Eu não quero deixar de ter porque não faz sentido. Plenamente, e falo também como mentorada de pessoas que é isso mesmo. E cada macaco no seu galho. Porque nós somos tanto em nós, não é? Que depois há pessoas que vão para aqui, outras para ali, e tu disseste algo que é pura verdade, que é assim, não é que nós não saibamos identificar que estamos ou que vamos a caminho do padrão. Torna-se desafiante, porque já conhecemos tanto que quando entramos no padrão, as linhas são tão tenues que é desafiante entender que estamos a entrar. Então, alguém de fora que não está envolvido emocionalmente vai-te dar essa luz e tu depois, ups, fazes o azimuth, ok, pronto. Então, por aqui, blá, 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 é isso mesmo. E eu sinto, concordo plenamente contigo, que para nós estarmos para os outros temos que estar muito bem connosco e alguém tem que nos ajudar nisso e esse alguém terá alguém e por aí vai. E sem dúvida nenhuma, e tens sido uma excelente profissional e eu fiz agora há pouco tempo um desafio contigo
Adorei, amei, nunca tinha feito, portanto eu neste momento também já me posso considerar uma mentorada da Tânia. Não dei o passo seguinte por questões muito pessoais, mas eventualmente vou dar. E uma questão pessoal neste momento é mesmo porque eu estou a investir também no meu negócio e preciso de muito tempo para me e não quero defraudar-me, adquirir uma coisa pessoal e depois não cumprir. E a consciência é esta, mas adorei o desafio dos 7 dias e, aliás, dei esse feedback também por escrita, amei e sinto que tens grande vibe para aquilo. E conhecendo também o teu percurso, sei que foi assim um grande desafio, porque entraste numa linha muito feminina. Não que tu não sejas feminina, mas internamente, né? Nesta nossa linha, porque eu e a Tânia somos aquarianos, então os aquarianos têm este fogo interno de querer fazer, de ir para a frente, e como a Tânia diz muito bem, largar esta merda toda para o ar, e vou aí, vai disto e vai disto, e vamos nós, e depois parecemos que temos asas, e quando olhamos para trás não temos asas nenhumas, e oh meu Deus, que o chão está tão longe. E oh meu Deus, vamos esbardalhar, mas depois lá vem, olha, faço minhas as tuas palavras, um anjinho qualquer e toma um paraquedas e a malta lá vai, mesmo assim a terra É a parte de última vez pé. que eu te dou um paraquedas, ouviste? E depois caímos e ai, até partimos o pé, mas vamos coxas e tal, pronto. Então o aquariano tem muito disto, pronto, vai muito para a frente, trazendo aqui um clichê muito resumido, obviamente, e muito limitador, mas nós vemos muito à frente e esquecemos, por vezes, de viver o nosso presente e de olhar para aquilo que já aprendemos e que trazemos tanto. E muitas vezes não, garantidamente é a nossa mais-valia de todas estas aprendizagens do passado, não é? Portanto, consigo compreender-te perfeitamente. E este lado feminino que eu estava a dizer que a Tânia está aqui a entregar de forma profissional não tem nada a ver com feminilidade ou sensualidade, nada a ver com isso. A Tânia é uma mulher sensualíssima, já a vi, linda, maravilhosa, tem a ver exatamente com a nossa energia com a nossa energia feminina, porque nós rapidamente fazemos e o nosso grande desafio é saber receber, saber sentir para deixar fluir, entregar e pronto, desta à parte, puxando aqui a sardinha um bocadinho à nossa brasa, nós até somos naturalmente, o aquariano tem muito disto, naturalmente é intuitivo e sensitivo. Mas comecem por fazer, a malta esquece disso. E não é disto tudo, uma vez que a Tânia vem de uma mentorada, de uma cliente minha, depois passou aqui para um lado a lado, somos colegas de trabalho, cada uma na sua vertente. Eu, entretanto, já sou mentorada da Tânia também, portanto, já aqui há um bolo e validar de que uma coisa não tem nada a ver com a outra, é possível, havendo distanciamento, havendo este profissionalismo interno, é possível, e depois vamos culminar aqui com uma escrita linda e maravilhosa deste livro, O Lado Avesso, que é uma biografia, certo? Uhum, Uma sim. biografia, como eu gosto de dizer, uma biografia metafórica, com metáforas lindas, com frases poéticas, diria eu, e que de alguma forma focas todo o teu percurso de vida pessoal aqui. Uhum, Portanto, fica, não vamos aqui esmiuçar o livro, portanto, fica a curiosidade se vocês querem saber. Redes sociais, esqueçam, estão aqui, tem tudo da Tânia, não vale a pena. Aquelas redes sociais só mostram o que quer. Aqui, estás a encarar, certo? Então, eu vou brincar contigo, mas antes de brincar contigo, antes de brincar contigo, diz-me como é que foi escrever o livro, todo o percurso, desde, ok, já está na gaveta, vou começar, é isto que eu quero, vou lançar, também insististe em alguém para te orientar, isto também é muito importante, as pessoas pensam que é chegar aqui, ver e vencer, ela tem sorte, não chegou com a lua. Não, minha gente, pelo menos esta menina que está à minha frente, que o tem, não nasceu, foi para a lua. Ela teve aqui que batalhar muito e ainda batalha também, no sentido de conquista e não de esforço. E este é o grande truque do autoconhecimento, é a gente batalhar por conquistas e não por esforço. Conta-me, como é que começou a decisão, uma vez que o livro já estava na calha há algum tempo, não é? De, não, eu vou escrever, mas é para lançar, não é para ficar na gaveta. Ok, então, eu costumo dizer que este livro, eu sinto que ele nasceu um pouco de uma necessidade pessoal, inconsciente, de eu dar voz àquilo que nunca tinha dito em voz alta. Portanto, Okay. é uma história minha, mas também é a história de muita gente.
Eu não tenho um momento em que eu. Não existe aquele momento em que eu tenha dito, vou escrever um livro. Esse momento não existe. Eu comecei a escrever sem saber que era um livro. Portanto, comecei Ok. a escrever, um documento do Word, hum, Simplesmente a exteriorização. simplesmente a escrever, a contar, tipo diário, hum, e quando dei por mim, tinha 200 e tal páginas escritas. Uau. E eu já tinha ouvido muitos comentários, tu devias escrever um livro, tu devias não sei quê. E eu quando ouvi isso das pessoas, eu pensava assim, vou escrever um livro sobre o quê? Tenho que aprender, tenho que dominar muito bem uma. Porque lá está, a palavra livro, a gente pensa o quê? Um livro técnico, um livro, qualquer coisa, não é? Mas foi quando eu olhei para aquelas 200 e tal páginas, portanto, eu decidi de escrever o livro quando ele já estava escrito. Quando eu olhei para aquelas 200 e tal páginas, eu pensei, meu Deus, o que está aqui escrito pode ajudar tanta gente, mas tanta gente ao ler isto, porque eu depois eu própria fui ler aquelas 200 e tal páginas e o meu corpo, as minhas entranhas mexiam. Aliás, todo o processo de escrita, não só destas 200 e tal páginas, como também depois, quando eu decidi dar estrutura ao livro, foi um grande trabalho interno meu, porque eu tive que reviver muita coisa, não é? E foi quando eu decidi eu tenho já um livro escrito. Eu só precisei de uma estrutura, porque aquilo estava tipo tudo desorganizado e sem Tem um fio princípio, meio e condutor. fim. Não tinha um fio condutor. E então foi quando eu decidi pedir ajuda e tive o meu mentor Pedro Chagas Freitas, que foi quem me ajudou a dar estrutura ao livro. Portanto, ele leu essas 200 e tal páginas e decidimos dar corpo ao livro, no sentido de colocar a ação, colocar detalhes, colocar as metáforas. Porquê? Porque isto depois também me remete um pouco para o meu trabalho de hoje em dia, não é? Para o meu método. Ah, Agora, só fazendo aqui um à parte, só para contextualizar. O meu método, é uma fusão entre a minha experiência pessoal de cura, o meu conhecimento clínico e os estudos que eu fui integrando ao longo dos anos, não é? Por isso é que eu lhe chamo de reprogramação integrativa, porque não é uma técnica, nem é um Sim, conjunto sim, de lógico. passos. É uma abordagem que considera o corpo, a mente, as emoções, a energia e tudo isso. E então eu queria que tudo isso estivesse num livro. Eu queria que a pessoa tivesse a ler aquilo e o estômago da pessoa se embrulhasse a ler aquilo. Até que eu senti um E... nó no estômago quando me apareceste na vida. Pois, com certeza. Ah, Mas por tá bom. acaso já no outro dia alguém me disse que eu tenho a capacidade, eu ainda não percebi como, mas eu tenho a capacidade de mexer na sinestesia das pessoas. Pela tua história. Pronto, Pela tua história. Aliás, só isto, já vais continuar. Está na contracapa do teu livro. Depois de ter sido traída, abandonada, humilhada e despedida, só isto já embrulha. Portanto, isto é a tua história. Logo, quem está contigo e sente esta conexão e tem algum destas situações, destes momentos na vida dela, vai sentir esse nó. É direto. Por isso é que tu estás a dizer muito bem que o livro vai tocar muitas pessoas, porque realmente a tua história tocou várias frentes em termos de emoção e momentos de traumas, pronto, e nomeadamente aqui Uhum. estão quatro: traição, abandono, humilhação e desvalorização quando és despedida, não é? Quando esta Exato, pessoa exato. que és tu. Portanto, sim, esse não é sobre isso, é essa sinestia de espera, esta pessoa tem. Sou. Sim, sim. Então, ok, então dizias, pronto, E pronto, e começámos a começaste dar a dar a corpo ao estrutura. livro. Em que eu queria efetivamente narrar os eventos, narrar aquela história, mas de uma forma multidimensional, colocando os cinco Uhum. sentidos, que eu quero que a pessoa saiba que cheiro é que estava ali naquele momento, tanto que muitos feedbacks que as pessoas me dão parecia que eu estava lá a Sim. ouvir, porque a pessoa consegue mesmo entrar da forma como está E as escrito. cores, ver as cores também foi Tudo. uma coisa E que. depois, obviamente, que o livro tem que ter também o seu sarcasmo, a Tânia e a Sofia, portanto, eu quero que as pessoas leiam o livro e digam, foi a Tânia que Foi a escreveu. Tânia, exato. Claro, com o humor É a negro, com o marca. sarcasmo, tem ali o carimbozinho, mas por isso é que eu digo, para além de ser um livro que não é drama, é terror, é comédia, é bolinha vermelha, é tudo num estilo só,
mas tem o meu carimbo da minha personalidade, tem também a parte sensorial e visceral que eu quero passar do trauma para a pessoa, por isso é que eu digo que este livro pode ser um grande espelho, para ter também a vertente terapêutica, Hum? e então, portanto, foi todo esse processo que agora vamos voltar como começámos. Este livro, desde que eu decidi dar-lhe estrutura até ele ir para a editora, demorou 9 meses, até ele ser parido. Exatamente. Portanto, está tudo, é aquilo que está tudo da história, é o que é. Bom, e é um livro que se lê muito rápido, aliás, muito rápido no sentido, tem 327, 328 páginas. Muito rápido no sentido não de ser pequeno, porque ele não é que é grossinho, 300 e tal páginas, mas no sentido de acabamos um capítulo e queremos saber o outro, e queremos saber o outro, e queremos saber o outro. Eu li em 3 dias, Há pessoas que leram em 24 horas. era isso que quer dizer, porque tenho as minhas sessões e tenho o meu trabalho e tenho que estar aqui e não posso acabar às 4 e passá-la a ler, porque senão eu estou convencida que também leria no dia inteiro, no sábado inteiro, pronto. Realmente é de fácil leitura, é muito agradável, e consegue trazer misticismo, diria eu, a uma realidade que é de tanta e tanta gente, onde eu também, obviamente, estou incluída. Eu vou ler esta contracapa e depois vou então brincar contigo para fazermos aqui uma reta final. Que a contracapa, portanto, diz: depois de ser traída, abandonada, humilhada e despedida do emprego de sonho, Sofia decidiu ir viver e trabalhar para outra cidade, em busca de uma nova vida que a ajudasse a colocar o passado para trás das costas. Mas será realmente possível fugir do passado? Ou ele é simplesmente uma cruel projeção daquilo que habita a mente? Sofia descobriu da pior forma quando foi confrontada com as suas sombras e demónios que a levaram a perceber que estava a fugir dela mesma. Recusando-se a viver o resto dos seus dias dentro da própria cabeça, precisou de ir aos lugares mais sombrios, inclusive do outro lado do mundo, desenterrar uma nova versão da história que a permitiu construir um futuro diferente. Estou toda Isto é arrepiada. Eu continuo a arrepiar-me cada vez que eu leio ou ouço isso. bom. Significa que estás super identificada e que efetivamente é a tua história aqui descrita. E sem dúvida nenhuma que isto é todo o caminho que nós devemos fazer, que é primeiro para dentro, porque nós não conseguimos fugir de nós mesmos, para onde a gente vá, a gajo ou o gajo vem connosco, portanto é o que é, e tudo aquilo que está em rebuliço, a gente, malta, até pode esconder para debaixo do tapete o tempo que for necessário, mas em algum momento vamos pisar e vamos magoar ou a planta do pé, ou partir um dedinho e a coisa vai aparecer. Então o que é que eu vou fazer contigo enquanto brincadeira? Aqui, marcador para ele não me influenciar, que também tem marcador lindo, igualzinho. Marcador só tem se for adquirido comigo. Que vais dizer no fim, não me deixes terminar Ok. sem dizer onde é que podem ir buscar, está bem? Uhum. E também a dedicatória agora, também eventualmente fazes se for adquirido contigo, é isso? Porque tudo o Portanto, resto é, quem adquirir comigo tem marcador e tem dedicatória. é O uma livro vem, portanto, eu dedicatória, tenho os exemplares cá em casa. é uma dedicatória verdadeira, está bem? Está aqui. É mentira, é a Tânia que escreve mesmo, não é tipo que a gente faz assim, coisa e tal. E a minha é linda, mas é minha. Não vou ler, não apetece, é Claro. minha, é só para mim. Então o que é que eu vou fazer aqui com a Tânia? Eu vou abrir o livro em 3 sítios diferentes e vou ler aquilo que vier ao olhar. E nós gostamos destas coisas também, não é? E o que é que eu depois vou pedir? Daquilo que eu estiver a ler, tu vais falar o que te apetecer falar, seja da tua vida, seja de qualquer outra cena. Aquilo que de repente te vier à mente. O que é que eu quero dizer e partilhar para lá, para quem nos ouve? Que com um mero livro, simples assim, nós podemos obter respostas que nos podem estar a ser pouco visíveis a qualquer desafio da nossa vida. Por exemplo, se eu agora pedisse à Tânia para ela pensar num desafio e eu abrisse este livro, iria-lhe dar a resposta, ok? Mas eu não te vou pedir para pensar no desafio, a não ser que queiras, vou pedir ouve e aquilo que partilha. Combinado? Uhum. Ok. Então, estava a acontecer aquilo que tanto queria. Poder ajudar as pessoas com aquilo que melhor
melhor que tinha para oferecer. Eu não sei exatamente em que parte do livro é Não isso, mas interessa, é não só o que estás a interessa. ouvir. Ahm, mas realmente esse pensamento eu tive hoje de manhã, porque lá está, eu escrevi esse livro, essa frase foi escrita numa altura em que eu achava uma coisa, tinha uma percepção e agora tenho outra, e eu hoje de manhã tive esse pensamento. Isso significa que o pensamento é sobre que tu estás no caminho. Sim, exatamente, exatamente. Aliás, esta brincadeira que nós estamos a fazer agora, eu faço todos os dias de manhã. Eu tenho este exemplar que é meu. Aliás, até faltam aqui páginas, que eu já fiz coisas com este livro. Eu todos os dias abro, ponho uma intenção e abro o meu próprio livro, como sendo o meu oráculo, a resposta que eu preciso e bate sempre, sempre certo. Nessa noite, jantou com Miguel e contou-lhe todas as novidades. Quanto mais falava sobre as suas histórias, aventuras e crises existenciais, mais recentes, mais ele queria saber. Uhum. Isto remete-me um pouco para algo que está no meu campo já há muito tempo, e que eu sinto que estou a sabotar ainda um pouco, com medo de não ser valorizada, não ser vista, não ser ouvida, mas pronto, afinal o Miguel, até quanto mais eu conto, mais ele quer saber. Então, está tudo certo. Se calhar é só uma questão de abrir aqui um bocadinho de espaço. Não é? Depois consegue. Sim, sim. Outubro, vamos com calma e descontração. O quê, o quê? Outubro, exato. A atribuição dos meses seguintes pediu-lhe muita calma. Calma essa que em tempos não tinha. Sentia como se tudo estivesse encarrilhado. A atribuição dos meses seguintes pedia-me muita calma. Calma essa que não tinha antigamente. Sentia como se tudo estivesse encarrilhado. Encarrilhada é fluir, não é? Está a mexer comigo, mas não estou a conseguir processar. Ou estás com medo de exteriorizar? Não estou a conseguir processar. Talvez a ver com a primeira, que é eu cada vez mais tenho que estar, portanto, tenho que estar cada vez mais na minha energia feminina, que me pede presença, sem ser. E às vezes ainda sinto um pouco de estranheza nesta calma, neste só estar, só ser, mas no fundo eu sei que tudo está encarrilhado. Portanto, eu só estou a viver, a fazer aquilo que tem que ser feito, obviamente, mas dentro de mim e não para fora. Acho que é um pouco por aí. Mas eu não vou processar melhor essa frase. Fixe, fixe. Gosto, 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 gosto. Eu então tirei todo aqui de logo à porta, direto. E do livro, agora para ti, do livro, qual é a parte que tu sentes que foi mais desafiante transcrever e porquê? O início. E porquê? Porque o início, está a relatar a, f- a minha fase mais negra da minha vida. Portanto, quando eu estava com uma depressão, tinha acabado de ser despedida. Despedida entre aspas, eu não fui despedida literalmente. Certo, certo, certo. O meu contrato terminou e não me renovaram. Mas isso teve um motivo, não é? Porque eu estava doente. Hum, Sinto mesmo que esse foi a parte mais difícil. Logo o início, primeiras páginas, portanto, mas também depois ali, no final do capítulo 2 em que eu descrevo uma tentativa de suicídio que eu tive, descrevo todos os detalhes, todos os pormenores,
e eu fiz questão de descrevê-la assim, mas foi desafiante para mim, porque eu tive que regressar a esse momento, embora já completamente ressignificado, às vezes até me rio um bocado. Aliás, há partes toda a descrição do evento, há ali partes que até fazem rir, tão cómicas, mas aquilo está a descrever um momento, uma tragédia, não é? Aterradora. Aterradora. E foi desafiante, foi. Mas também sinto que eu só consegui descrever tal qual como foi, mesmo com partes cómicas e com humor negro, porque eu já tinha ressignificado. Eu já olhavas de um outro lugar. Mas a parte realmente mais desafiante para mim de ser escrita foi os dois primeiros capítulos. Ok, muito fixe. Então agora sim, diz-me onde é que nós podemos encontrar. Eu depois deixo também no canal do YouTube e no Spotify o teu contacto, mas onde é que nós podemos encontrar aqui este maravilhoso livro, O Lado do Avesso? Pronto, então o livro está disponível nas plataformas online, na Book, na Fnac, na Bertrand, online, por encomenda online, está também na Sonai, Jumbo, Continentes, tudo por encomenda online. Fisicamente, ele só está na Livraria Martins Que ou é onde? comigo, que é em Lisboa, é Ok, no centro de Lisboa, ali ao pé da Alameda. ok. Um, e também Ótimo. comigo, portanto, eu tenho sempre exemplares comigo. Uh, a encomenda através de mim, para além de ser mais rápida, também Tem tem menos dedicatória. portos, porque eu tenho desconto de autora no CTT, os portos ficam muito mais baratos e eu faço esse desconto para o cliente também. Tem a dedicatória personalizada, tem um marcador e ainda tem um miminho personalizado, ou um áudio que eu depois mando por e-mail, ou uma ferramenta gratuita, conforme eu vá intuir para a pessoa. Portanto, da mesma Vai. forma que eu também vou intuir a dedicatória, também vou intuir que E para entrar ferramenta em ou que contato linha. contigo, basta eu pôr o teu e-mail e as tuas redes sociais, certo? Eh, Como é que é aqui para a malta sim, é conseguir? assim, a encomenda do livro está no meu site, através da página do livro, que é taniasofia.com, tania-sofia.com, ou no meu Instagram também tem lá no link da bio. No link da bio do Instagram está lá Pronto, tudo. para eu poder É deixar aqui. taniasofia.pt. Ok, se quiserem entrar em contato contigo para terem este livro, vale muito a pena, lê-se muito bem, é ótimo para o verão, para as férias, um dia, 2 dias, a coisa está feita e podem tirar muito para vocês uma história bem real, que é isto que eu gosto de ter aqui. Só deixar aqui um à parte. Força. Para quem achar, porque às vezes as pessoas acham isso, mas o tipo de livro que é, não é que é um livro pesado, se calhar lá para as férias. Não, o livro não é nada pesado. Aliás, Não. o livro é assim, o livro é frenético. Ele tem momentos em que tipo avalanche, mas depois tem partes mais soft, mas tudo tem uma vertente divertida, descontraída, super do cotidiano. Plenamente de Sim, acordo. tem momentos mais pesados, mas que são Sim, mas tipo. são completamente execuíveis, integrados, porque vem num enredo muito. É como a nossa vida, pronto. Vem num enredo, não, Exato. não tem nada a ver com, oh meu Deus, vou para aqui já basta o criar o mundo. Não, 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 não. É um livro que relata uma vida, sim, de altos e baixos, em que tem momentos mais tensos, mas são muito bem construídos logo à volta, com algo mais leve, mais sarcástico, como muitas vezes dizes. É bonito, é um livro que vale a pena ler, é levezinho, não tem nada de pesado, tem sim de verdade, de uma vida que é igual a tantas outras, os seus pormenores, isso é, sem dúvida. Portanto, Tânia, quanto a mim agradecer-te, porque é mesmo um privilégio ter-te na minha vida nestas 3 frentes, e mentorada, como eu também poder já, agora já são 4, ter sido tu mentorada, sermos colegas de trabalho na mesma área e que efetivamente nada implica em nada, e ter também o privilégio de estar a acompanhar este teu lado de escrita, que fico à espera de um segundo. Uh, Quiçá numa parteira qualquer, alguns. Mas também começa por P, mas não é parteiro. Ok, ok. E pronto, e continuar sempre dentro daquilo que me for possível ao teu lado, estar sempre para ti como tenho estado e garantidamente eu sinto que tu também estás para mim na medida em que eu necessito e recorro-te. Para esse lado, fica o meu agradecimento por mais uma partilha aqui, desta vez ao vivo, canal YouTube, Caras Lindas e Larocas.
Se for só para ouvir, que gostam mais de ouvir, Spotify daqui a algumas semanas, YouTube é já em poucos dias e eu faço esse alerta. Fica na descrição também como podem adquirir o livro da Tânia e qualquer outra situação, ou falam comigo, ou se for com a Tânia, falam diretamente com ela, tá bom? Um grande beijinho para esse lado, Tânia, mais uma vez. Obrigado, Por teres estado aqui Obrigado. e vamos nos vendo por aí, alguns, tá bom? Beijo! Beijinho.